Unidades motoras. Na do tipo 1 ela é lenta, baixo limiar de excitabilidade. Do tipo 2A ela é intermediária. E do tipo 2X ela é rápida, alto limiar de excitabilidade. Só que isso tem um problema. A partir do momento que eu tenho explosão e excitabilidade alta, eu tenho fadigabilidade também, proporcionalmente na mesma situação. Nas fibras lentas, a fadigabilidade é baixa. Na 2A ela é intermediária, lembra? É uma fibra intermediária. E na 2X ela é alta. Então ela vai cansar mais rapidamente. Suprimento sanguíneo. Esse do tipo 1, como é oxidativo, eu preciso trabalhar o ATP com o oxigênio. Então, o ATP ele é gerado e ele é quebrado dentro da mitocôndria. Tá? Então, esse suprimento sanguíneo ele é rico, porque eu preciso levar oxigênio para as células, para o tecido celular, para o tecido muscular que está sendo trabalhado. Tá? Na 2A ela é intermediário e na 2X ela é pobre. Por quê? Porque a geração de ATP, a síntese e a ressíntese de ATP é a nível de citosol, como nós já vimos anteriormente. Grânulos de glicogênio raros no tipo 1, porque é característico das fibras rápidas. Densidade mitocondrial é onde eu vou produzir energia. Então, fibra 1 alta, 2X baixa. Mioglobina alta no tipo 1, baixa no tipo 2. Cor, ela é vermelha e a 2X ela é branca. Força de contração. A do tipo 1 oxidativo ela é pouco potente e a 2X ela é muito potente. Ela é mais rápida, mais força, mais potência. Velocidade de contração do tipo 1 é lenta e a do 2X é rápida. Tempo de contração. Então, eu sustento a contração da fibra durante um período maior. Tá? Então, ele é longo. E a 2X, como é explosão, é potência, ele é um tempo de contração mais curto, logo tem um decréscimo. A hipertrofiabilidade do tipo 1 é baixa, tem como hipertrofiar, mas é mais difícil, é mais demorado, é mais trabalhoso, e a do tipo 2X ela é alta. Aqui essa tabela é muito interessante porque ela pega um comparativo entre, e tendo como base a tipo 1, comparando com 2A e a 2X. Então, todos os valores aqui de referência para o tipo 1, por isso tudo marcado com 1. A capilarização, 1. Então, a 2X ela tem 60% de capilarização se comparado com o do tipo 1. Mitocôndrias, 40% só das mitocôndrias que tem numa fibra do tipo 1. Mioglobinas, 30%. Glicogênio fosforilase, aí eu vou ter um aumento maior por causa da produção de energia no citosol, que é glicogênio fosforilase, na ordem de 2 vezes mais na 2A e 3 vezes mais na 2X. PFK, ela é enzima glicolítica, então eu vou ter uma quantidade maior nas fibras rápidas. Citrato sintase é do ciclo de Krebs, então eu vou ter uma quantidade menor nas fibras rápidas. Succinato desidrogenase, ciclo de Krebs, vou ter uma quantidade menor no tipo 2. Glicogênio, eu vou ter uma quantidade maior nas fibras rápidas. Triacilglicerol, é do ciclo de Krebs, vou ter uma quantidade menor nas fibras rápidas. Creatina fosfato é do metabolismo anaeróbio nas outras duas fibras. Miosina ATPase, eu vou ter uma quantidade maior nas fibras rápidas. Okay? Então, essas são as características principais do comparativo da fibra tipo 1, que é lenta,
comparado com a 2A, que é intermediária, com a 2X, que é rápida. Nesse trabalho aqui, de força e velocidade, do Bottinelli, em 96, ele faz um comparativo entre as fibras, aplicando um estímulo em termos de potência, de velocidade e potência. Nesse gráfico de velocidade, a gente vê que a fibra 2X ela atinge um pico de velocidade maior. Tá? A máxima força gerada nesse gráfico da esquerda, ela vai ter um pico maior de velocidade de força gerada nas fibras rápidas. Mas ao final do exercício, dependendo do tipo de exercício, eu posso chegar com as fibras do tipo lenta. O que isso ele está me mostrando nesse gráfico? Que as fibras lentas elas podem ser recrutadas dependendo do tempo de contração que está sendo exercido sobre essas fibras. Então, eu posso ter o recrutamento dessas fibras lentas, do tipo 1, para ajudar nesse trabalho de força e manutenção da força. Claro que a velocidade de propagação e a força elas vão cair, mas eu posso manter um mínimo dentro desse quesito. Nesse outro trabalho de Bottinelli, 94, ele faz um comparativo de força e de velocidade, perdão. É um outro trabalho dele, e que você vê a 2B com um rendimento de velocidade muito grande se comparado com a tipo 1, que é a lenta, o que é esperado. Aqui a gente entra, como eu iniciei essa parte da aula, falando sobre essa questão de genética, nem sempre ela é genética. Tá? A gente pode ver aqui atletas do Reino Unido, foi uma matéria do jornal Daily Mail do Reino Unido. Você tem diferentes estruturas corporais, parecido, por exemplo, com a jogadora de vôlei em termos de altura, com a jogadora de basquete, mas você tem características morfológicas diferentes. Então, de acordo com o processo de seleção para participação em modalidades esportivas, esse tipo de morfologia, dependendo do tamanho do braço, tamanho da perna, tamanho do tronco, tudo isso vai depender do tipo de esporte escolhido. Por exemplo, a gente não pode pegar o físico, o corpo, a morfologia dessa atleta de ginasta, por exemplo, e colocar uma atleta da natação, por exemplo. Imagine o sofrimento que seria para ela tentar executar esses mesmos movimentos da ginástica, com um tamanho de braço maior, com um tamanho de perna maior, com um tamanho de tronco mais alongado. Então tudo isso acaba se tendo complicadores. Em compensação, para eu ser atleta, eu não posso ter um tamanho de braço, um comprimento de braço, mãos e dedos pequenos, porque eu não vou conseguir fazer a braçada da natação e fazer o arrasto da água mais forte para que eu possa fazer esse deslocamento na piscina de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui, as atletas do Reino Unido, femininas. O link da matéria está ali no slide, depois vocês podem acessar.